Existe uma pintura escondida nos porões do Vaticano. Ela nunca foi exibida ao público. Nunca foi reproduzida em livros de arte sacra. E segundo testemunhos de 3 cardeais que a viram antes de morrer, ela mostra algo que a Igreja jamais poderia admitir. O rosto de Maria, mãe de Jesus, em um momento que contradiz quase tudo que você aprendeu sobre ela. Não é uma pintura piedosa. Não é um retrato de submissão divina. É o rosto de uma mulher judia do 1º século, com rugas ao redor dos olhos, mãos calejadas de quem trabalha, e um olhar que carrega peso, dúvida e uma espécie de coragem que ninguém associa à figura santificada que conhecemos. Essa pintura, dizem, foi encomendada por um bispo herege no século IV, antes que os dogmas se tornassem imutáveis, e foi escondida por uma razão, porque ela mostra Maria como ela realmente era. Uma mulher, não um ícone, não uma estátua de mármore com olhos voltados para o céu, uma pessoa real com história, contexto, dilemas e escolhas que foram sistematicamente apagados ao longo de 2 milênios. Você já parou para pensar em quem Maria realmente foi antes de se tornar a Virgem Santíssima? Antes dos vitrais, das procissões, dos títulos teológicos e das ladainhas intermináveis? Antes que seu nome se tornasse sinônimo de pureza impossível e obediência absoluta? Porque a verdade é esta: Maria foi uma mulher judia que viveu sob ocupação romana, em uma das regiões mais violentas e politicamente explosivas do mundo antigo. Ela não falava latim, não usava véu azul celeste, não tinha auréola, e a história dela não começa com um anjo descendo dos céus em um raio de luz dourada. A história dela começa em uma aldeia esquecida, chamada Nazaré, um lugar tão insignificante que nem aparece nos registros oficiais do Império Romano. Um lugar onde meninas de 12 e 13 anos eram prometidas em casamento a homens mais velhos, onde a fome era crônica, onde a sobrevivência dependia de colheitas incertas e da misericórdia de um Deus que parecia distante demais para ouvir as preces dos pobres. E foi ali, naquele contexto brutal, que uma jovem chamada Miriam, não Maria, mas Miriam, em hebraico, se viu grávida antes do casamento. E isso, naquele tempo, naquele lugar, era uma sentença de morte. Mas você nunca ouviu essa versão da história, não é? Você ouviu a versão editada, a versão oficial, a versão que transforma uma jovem aterrorizada em uma figura etérea de aceitação divina, a versão que apaga o medo, a vergonha, o risco mortal, a rejeição social. O escândalo que deve ter explodido em Nazaré quando as pessoas começaram a perceber que a jovem prometida a José estava visivelmente grávida. Porque a verdade é que Maria não foi apenas escolhida por Deus. Ela foi escolhida para carregar um fardo que poderia tê-la matado, e ela escolheu, com o pouco poder que tinha, aceitar esse fardo. Mas o que significava essa escolha? O que estava em jogo? O que ela realmente sentiu? O que ela pensou? E quem era ela, antes que a história a transformasse em símbolo? Essas perguntas por séculos foram consideradas blasfêmia. Perguntar sobre a humanidade de Maria era questionar sua divindade emprestada, era duvidar do dogma, era abrir uma porta perigosa para a ideia de que talvez, apenas talvez, a Igreja tenha distorcido a história dela tanto quanto distorceu a história de tantos outros. E foi exatamente isso que Baruch Spinoza fez. Em 1670, quando publicou o Tratado Teológico Político, Spinoza ousou fazer algo revolucionário. Ele leu as Escrituras como um historiador, não como um crente. E ao fazer isso, ele começou a desconstruir, peça por peça, a narrativa oficial sobre figuras como Maria. Ele perguntou: o que sabemos realmente sobre ela? O que foi adicionado depois? O que foi inventado para servir aos interesses da Igreja? E suas conclusões foram explosivas. Maria não era virgem no sentido biológico. Ela era uma jovem judia que teve uma gravidez prematura. O termo virgem foi resultado de um erro de tradução do hebraico para o grego, e depois do grego para o latim. A palavra original, alma, significa simplesmente jovem mulher. Mas quando foi traduzida para o grego como partenos, ela assumiu o significado de virgindade física. E quando a Igreja precisou de um milagre para justificar a divindade de Jesus, essa tradução se tornou dogma.
Mas Spinoza foi além. Ele disse: Maria não foi passiva. Ela não foi apenas um útero sagrado, um recipiente para o divino. Ela foi uma mulher que tomou decisões em um mundo onde mulheres não tinham direito de decidir. Ela foi uma mãe que criou um filho revolucionário, que desafiou impérios, que morreu como criminoso político, e ela estava lá, até o fim. Quando todos os discípulos homens fugiram com medo, ela permaneceu ao pé da cruz. E essa Maria, a Maria real, a Maria histórica, foi sistematicamente apagada, substituída por um ícone de pureza inalcançável, transformada em propaganda para controlar mulheres reais, usada para criar um padrão impossível de feminilidade, virginal, mas mãe, submissa, mas digna de veneração, humana, mas fora do alcance de qualquer humanidade real. E por quê? Porque a Igreja precisava de um símbolo, mas Maria não foi um símbolo. Ela foi uma pessoa, e é essa pessoa que vamos conhecer agora. Nos próximos minutos, você vai ouvir a história de Maria que ninguém te contou. A história baseada em evidências históricas, contexto antropológico, análise textual e a filosofia radical de Spinoza. A história de uma menina judia em Nazaré, que se tornou mãe em circunstâncias impossíveis, que criou um filho destinado a mudar o mundo e que pagou o preço mais alto por isso. Você vai descobrir quem realmente anunciou a gravidez dela. Não foi um anjo. Você vai saber por que José quase a abandonou. Não foi por questões celestiais. Você vai entender o que significava ser mãe de Jesus em um mundo que matava revolucionários. E você vai ver como a Igreja transformou uma história humana, brutal, real, em um conto de fadas teológico. E no final, você vai ter que decidir: prefere a lenda confortável ou a verdade desconfortável? Porque uma vez que você vê Maria como ela realmente foi, você nunca mais consegue vê-la da mesma forma. E talvez seja exatamente disso que a Igreja sempre teve medo. Bem-vindo à história real, a história antes do dogma, a história de Maria, Nazaré, ano 7 antes da Era Comum. Uma aldeia que mal aparecia nos mapas. 200 pessoas, talvez 300. Casas de pedra calcária com tetos de palha. Ruas de terra batida que viravam lama nas chuvas de inverno. Cabras, galinhas, poeira. O cheiro constante de suor, estrume animal e pão assando em fornos de barro. E silêncio. Aquele silêncio pesado dos lugares onde nada de importante jamais acontece. Era ali que Miriam vivia. Não a Maria dos Vitrais. Miriam. Nome hebraico comum. Tão comum quanto o de qualquer outra menina judia da Galileia. Ela tinha por volta de 13 anos. Alguns historiadores sugerem 12. A idade exata não importa tanto quanto o que essa idade significava naquele contexto. Ela estava na transição da infância para a vida adulta, segundo os padrões judaicos. E naquela sociedade, isso significava uma coisa: casamento. Mas antes de falarmos sobre o casamento dela, precisamos entender quem era essa menina. Porque a Igreja nos ensinou que Maria era especial desde o nascimento, que ela foi concebida sem pecado original, que ela foi escolhida desde sempre, que sua pureza era sobrenatural. Mas tudo isso são construções teológicas tardias, dogmas criados séculos depois por homens em concílios que nunca pisaram na poeira de Nazaré, que nunca sentiram o peso da ocupação romana, que nunca precisaram escolher entre sobrevivência e dignidade. A Miriam real era filha de Joaquim e Ana, segundo a tradição apócrifa, mas mesmo essa informação é duvidosa. O que sabemos com mais certeza é que ela pertencia a uma família pobre, não miserável, mas pobre, uma família que trabalhava, que dependia das colheitas, que pagava impostos impossíveis aos romanos e ao Templo de Jerusalém, que vivia no limite constante entre ter o suficiente e passar fome. E Miriam, como todas as meninas da sua idade, sabia qual era o seu destino. Ela seria prometida a um homem, provavelmente mais velho, provavelmente escolhido por seu pai em negociação com as famílias locais. Ela se casaria, teria filhos, cuidaria da casa, obedeceria ao marido, envelheceria cedo e morreria provavelmente antes dos 40 anos, se a sorte permitisse que chegasse tão longe. Não havia escapatória dessa trajetória, não para uma menina judia em Nazaré, não para alguém sem poder, sem riqueza, sem conexões. O mundo dela era minúsculo,
A aldeia, as colinas ao redor, talvez uma viagem ocasional a Séforis, a cidade mais próxima, a poucos quilômetros de distância. Jerusalém era um sonho distante. Roma, um nome que causava medo e ódio. E o resto do mundo simplesmente não existia. Mas Miriam sabia ler. Isso é importante, muito importante. Porque embora a maioria das mulheres judias daquela época fosse analfabeta, existem indícios textuais de que ela tinha algum nível de educação. Quando o Evangelho de Lucas coloca em sua boca o Magnificat, aquele cântico revolucionário que ela supostamente declama ao visitar sua prima Isabel, o texto está repleto de referências ao Tanakh, as escrituras hebraicas. Ela cita os profetas, ela ecoa os salmos. E não são citações superficiais, são referências complexas, entrelaçadas, que demonstram familiaridade profunda com os textos sagrados. Isso nos diz algo crucial. Miriam não era ignorante. Ela foi educada, talvez por seu pai, talvez na sinagoga local onde meninas excepcionalmente podiam ter acesso aos rolos, talvez por um rabino progressista que acreditava que todas as crianças, inclusive meninas, deveriam conhecer a Torá. Não sabemos, mas sabemos o resultado. Ela tinha uma mente formada, uma consciência religiosa desenvolvida, uma capacidade de pensar, questionar, interpretar. E isso torna tudo o que aconteceu depois ainda mais complexo. Porque quando chegou o momento de seu noivado, ela foi prometida a um homem chamado Yosef, José, um tecton. A palavra grega que os evangelhos usam para descrever a profissão dele geralmente é traduzida como carpinteiro, mas isso é impreciso. Um tecton era um artesão, alguém que trabalhava com madeira, mas também com pedra, um construtor, alguém que fazia de tudo, móveis, ferramentas agrícolas, pequenos reparos em casas, até estruturas mais complexas quando necessário. José era mais velho que Miriam. Muito mais velho, segundo algumas tradições. 30 anos, 40, os textos não são claros, mas ele já havia sido casado antes. Tinha filhos de um casamento anterior. Era viúvo. E agora, pela segunda vez na vida, ele estava assumindo o compromisso do casamento. O noivado judaico daquele período não era como conhecemos hoje. Era um contrato legal vinculante. A partir do momento em que o noivado era firmado, os dois eram considerados casados para todos os efeitos legais, embora ainda não coabitassem. A consumação do casamento só acontecia depois da cerimônia final, geralmente um ano depois. Mas durante esse período de espera, romper o noivado exigia um divórcio formal, e infidelidade durante o noivado era tratada como adultério, com todas as consequências que isso implicava. E foi durante esse período de noivado que aconteceu. Miriam engravidou. Pare por um momento e pense no que isso significa. Não do ponto de vista teológico, do ponto de vista humano. Uma menina de 13 anos, prometida a um homem, grávida antes da consumação do casamento. Em uma aldeia de 200 pessoas, onde todos sabem da vida de todos. Onde o escândalo não é apenas vergonhoso, é mortal. Porque a lei judaica era clara. Deuteronômio 22, 23, 24. Se uma jovem prometida em casamento fosse encontrada com outro homem, ambos deveriam ser levados ao portão da cidade e apedrejados até a morte. A pena era brutal, e embora na prática essa lei nem sempre fosse aplicada com rigor extremo no primeiro século, especialmente sob ocupação romana que limitava na autoridade judaica para execuções, a humilhação pública, o ostracismo social e o risco de violência comunitária eram absolutamente reais. Miriam estava em perigo. Perigo real. Perigo mortal. E ela sabia disso. Então o que aconteceu? Como ela engravidou? E aqui chegamos à primeira grande divergência entre a narrativa oficial e a realidade histórica. A Igreja nos diz: anunciação angélica, concepção pelo Espírito Santo, virgindade perpétua. Mas Spinoza, lendo os textos com olhos de historiador, viu outra coisa. Ele viu uma gravidez prematura, viu um escândalo social, viu uma jovem mulher em situação de extrema vulnerabilidade tentando sobreviver em um mundo que a condenava. E ele viu nos textos as marcas de uma narrativa que foi reescrita, editada,
teologicamente transformada para apagar o que realmente aconteceu. Porque veja bem, os evangelhos foram escritos décadas depois dos eventos. Marcos, o mais antigo, por volta do ano 70. Mateus e Lucas, anos 80, 90. João, ainda mais tarde. E quando foram escritos, já havia uma comunidade cristã estabelecida que precisava justificar, defender e glorificar Jesus. E para fazer isso, eles precisavam fazer de sua mãe algo mais do que uma mulher comum. Precisavam criar um mito de origem. E foi exatamente isso que fizeram. Mas nas entrelinhas, nas contradições entre os evangelhos, nas omissões reveladoras, Spinoza detectou a história real. E ela é muito diferente. Não houve anjo Gabriel descendo em um feixe de luz. Houve uma jovem grávida, aterrorizada, tentando explicar o inexplicável para um noivo que tinha todos os motivos para abandoná-la. E nos próximos blocos, vamos descobrir exatamente como isso aconteceu. Vamos ver quem realmente foi o pai da criança. Vamos entender por que José, contra todas as expectativas, decidiu não denunciá-la. E vamos acompanhar Miriam através da jornada mais perigosa de sua vida, ser mãe de um homem que o mundo iria crucificar. Mas, por agora, entenda isto. Maria, antes do dogma, era uma menina judia chamada Miriam, vivendo sob ocupação, prometida em casamento e, de repente, grávida em circunstâncias que poderiam tê-la matado. Tudo o que veio depois, cada decisão que ela tomou, cada escolha impossível que teve que fazer começa desse ponto, desse momento de terror e vulnerabilidade absoluta. E é aí que a história realmente começa. Então ela estava grávida. E alguém precisava saber. Alguém precisava ser informado. E é aqui que a narrativa oficial dos evangelhos entra em ação com uma das cenas mais famosas da história cristã, a Anunciação. O anjo Gabriel aparecendo para Maria, declarando que ela conceberá pelo poder do Espírito Santo, e ela respondendo com aquelas palavras que foram pintadas em milhões de obras de arte. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É bonito, é poético, é teologicamente perfeito, e Spinoza disse, é completamente impossível. Não porque Deus não possa fazer milagres. Spinoza não discutia possibilidades abstratas, ele discutia evidências. E as evidências apontavam para algo muito mais humano, muito mais complexo e muito mais problemático para a Igreja admitir. Porque se você tira a camada de milagre sobreposto pelos evangelistas décadas depois, o que resta é isto, uma jovem grávida que precisa contar a alguém. E esse alguém não é um anjo, é um homem, e esse homem tem nome. Mas antes de chegarmos a esse homem, precisamos entender algo fundamental sobre como os evangelhos foram construídos. Lucas, que narra a Anunciação com mais detalhes, estava escrevendo entre 80 e 90 d.C., 50, 60 anos depois dos eventos. Ele não conheceu Maria, não conheceu José, não estava em Nazaré. Ele estava coletando tradições orais, histórias que já haviam passado por 2 ou 3 gerações de contadores, cada um adicionando, embelezando, teologizando. E Lucas tinha um propósito. Ele não estava escrevendo história objetiva. Estava escrevendo evangelho, boa nova, narrativa salvífica. E para fazer isso, ele precisava que Jesus fosse mais do que um rabino judeu executado pelos romanos. Precisava que ele fosse o Messias, o Filho de Deus. E se o Filho de Deus teve nascimento normal, concebido por meios normais, ele seria apenas mais um profeta, mais um revolucionário, mais um entre tantos que desafiaram Roma e morreram na cruz. Mas se seu nascimento fosse miraculoso, aí sim tudo mudava. E foi exatamente isso que Lucas e Mateus fizeram. Eles pegaram uma gravidez prematura escandalosa e a transformaram em milagre divino. Mas deixaram pistas. Sempre há pistas. Mateus, por exemplo, está obcecado em provar que José não foi o pai biológico de Jesus. Ele insiste nisso. Repete. Explica que José não a conheceu até que ela desse à luz um filho. A frase não a conheceu é eufemismo bíblico para não teve relações sexuais. Mateus está defendendo José. Está dizendo, José não foi responsável por essa gravidez. Por quê? Porque claramente havia rumores, claramente havia acusações,
E Mateus está tentando abafar esses rumores com sua narrativa, mas ao fazer isso, ele confirma que os rumores existiam. E Lucas faz algo ainda mais revelador. Ele coloca Maria, logo após a anunciação, viajando às pressas para a casa de sua prima Isabel, que também está grávida. E Maria fica lá por 3 meses, 3 meses inteiros. Por quê? A narrativa oficial diz que ela foi para ajudar a prima idosa. Mas pense historicamente. Uma menina de 13 anos, recém-noiva, sai de sua aldeia e passa 3 meses longe, em outra região, sozinha, sem o noivo, sem a família imediata. Isso não faz sentido culturalmente, a menos que ela estivesse fugindo, a menos que ela precisasse sair de Nazaré porque ficar lá, visivelmente grávida, seria perigoso demais. A menos que esses 3 meses fossem o tempo necessário para que a situação esfriasse, para que alguma solução fosse negociada, para que ela pudesse voltar com algum tipo de história que a protegesse. E quando ela volta, o que encontra? José ainda lá. José que, segundo Mateus, já havia decidido deixá-la secretamente para não expô-la à vergonha pública. Mas então José tem um sonho, e nesse sonho um anjo lhe diz para não temer receber Maria, porque o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Spinoza leu isso e disse: José teve uma mudança de coração. Por algum motivo ele decidiu proteger Maria em vez de abandoná-la. Mas esse motivo não foi um anjo. Foi algo muito mais terreno. Talvez amor, talvez piedade, talvez um acordo entre famílias, talvez pressão social para evitar escândalo maior, talvez até mesmo a convicção de que a criança, não importa como foi concebida, merecia uma chance de nascer. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz. E se Maria realmente acreditasse que sua gravidez era divina? E se ela realmente tivesse vivido uma experiência mística, uma revelação interior tão poderosa que a convenceu de que estava carregando o Messias prometido? Isso seria loucura? Seria auto-engano? Ou seria algo que precisamos entender dentro do contexto de uma jovem judia profundamente religiosa, imersa nas profecias de Isaías, esperando o libertador prometido, vivendo sob opressão brutal? Porque você vê, Spinoza não estava tentando ridicularizar Maria, ele estava tentando entendê-la. E para entendê-la, precisamos considerar todas as possibilidades, inclusive a possibilidade de que ela tenha tido uma experiência religiosa genuína que a fez interpretar sua gravidez de uma forma que escapava à compreensão racional. Afinal, Spinoza conhecia bem o poder das experiências místicas. Ele mesmo havia tido algumas. Ele sabia que o que importa não é se a experiência foi real no sentido objetivo, mas sim como ela moldou a vida da pessoa que a viveu. E a experiência de Maria moldou tudo. Moldou sua relação com José, moldou sua relação com a criança que crescia em seu ventre, moldou sua coragem para enfrentar o escândalo e moldou, eventualmente, sua disposição para seguir esse filho até o pé da cruz, quando todos os outros homens, incluindo os discípulos que juraram lealdade eterna, fugiram com medo. Mas estou me adiantando. Voltemos a Nazaré, a Maria grávida, a José em dúvida, e ao que realmente aconteceu. E você que está ouvindo essa história agora, você já parou para pensar nisso? Quando você olha para Maria, você vê uma mulher real ou apenas o símbolo que ensinaram você a ver? Porque aqui está a verdade. A Maria real é mais corajosa, mais complexa, mais fascinante do que qualquer estátua de mármore pode capturar. E quanto mais fundo vamos nessa história, mais impossível fica voltar à versão simplificada. Se você está sentindo isso, se algo em você está mudando enquanto ouve, deixe um comentário agora. Me diga, você acha que Maria sabia o que estava fazendo? Você acha que ela tinha escolha real? Ou você acha que ela foi apenas uma peça em um jogo muito maior que nunca entendeu completamente? Eu quero saber o que você pensa. Porque essa não é só minha jornada filosófica. É nossa. E se você chegou até aqui, é porque algo em você busca a verdade por trás dos dogmas. Então faça parte disso. Se inscreva no canal agora, porque isso é só o começo. E o que vem a seguir vai questionar tudo o que você achava que sabia. Não apenas sobre Maria, mas sobre como histórias se tornam mitos, como mulheres são transformadas em símbolos, e como a verdade, quando finalmente emerge,
é sempre mais perturbadora e mais libertadora do que esperávamos. José não dormia. Eram quase 4 da manhã, e ele estava sentado do lado de fora de sua pequena casa, olhando para as estrelas sobre Nazaré. A noite estava fria. Seu manto estava puxado sobre os ombros, mas o frio que ele sentia não vinha do ar, vinha de dentro. Vinha da decisão que ele precisava tomar e que estava dilacerando sua alma. 3 semanas atrás, ele havia descoberto. Miriam estava grávida. Ela mesma contou a ele, não com vergonha, como seria de esperar, mas com uma espécie de convicção estranha, quase delirante, que o deixou ainda mais confuso. Ela disse que um mensageiro de Deus havia vindo até ela, que o Altíssimo havia olhado para ela, para sua humildade, para sua fé, que a criança que ela carregava era o cumprimento das profecias, o Messias, o libertador de Israel. José a ouviu em silêncio, e quando ela terminou de falar, ele sentiu uma mistura de emoções tão violenta que precisou se afastar para não gritar. Raiva, traição, pena, descrença. Que algo pior que tudo isso, dúvida, porque ele conhecia Miriam, ele a conhecia há anos, tinha visto ela crescer, e ele sabia no fundo de si mesmo que ela não era uma mentirosa, ela não era manipuladora, ela era de todas as jovens em Nazaré, a mais piedosa, a mais séria, a mais comprometida com a Torá e com os mandamentos. Então, como ela poderia inventar uma história dessas? Como ela poderia olhá-lo nos olhos e dizer algo tão absurdo com tanta certeza? A menos que ela realmente acreditasse. A menos que algo tivesse acontecido com ela, algum tipo de visão, algum tipo de experiência religiosa tão poderosa que a havia convencido de que estava carregando o Messias. José conhecia histórias de profetas que tinham visões. Conhecia relatos de pessoas que ouviam vozes divinas. Isso não era completamente fora do alcance da experiência judaica, mas acontecer ali, com uma menina de 13 anos em Nazaré, e resultar em uma gravidez real, física, isso não era profecia, isso era escândalo. E José sabia o que aconteceria se ele não fizesse nada. As pessoas já estavam começando a notar. Miriam estava diferente, mais pálida, com náuseas pela manhã, e dentro de poucas semanas, seu corpo começaria a mostrar sinais inegáveis, e então o escândalo explodiria. E ela seria arrastada diante dos anciãos, e ele também, como noivo, seria questionado. E tudo, absolutamente tudo, se tornaria público, humilhante, destrutivo. A solução mais simples, a mais óbvia, era denunciá-la. Levar o caso aos anciãos, apresentar as evidências, exigir o divórcio formal e deixar que a lei judaica seguisse seu curso. Ele ficaria livre. Sua reputação seria preservada. E Miriam? Bem, Miriam enfrentaria as consequências de suas ações, ou de sua loucura, ou de seu pecado, dependendo de como a história fosse interpretada. Mas José não conseguia fazer isso. Ele tentou. Durante semanas, tentou convencer-se de que era isso que deveria fazer. Mas toda vez que imaginava Miriam sendo levada diante da comunidade, sendo julgada, sendo condenada, possivelmente sendo apedrejada ou, na melhor das hipóteses, exilada e condenada à miséria perpétua, algo dentro dele se recusava. Então ele pensou na segunda opção, deixá-la secretamente, dar-lhe uma carta de divórcio em particular, sem fazer acusações públicas, sem expô-la. Seria uma separação silenciosa. Ele partiria para outra região. Ela ficaria com sua família. E o escândalo, embora inevitável, seria menor, mais controlável. Mas mesmo essa opção o atormentava, porque ele sabia o que aconteceria com Miriam depois. Ela seria uma mulher divorciada e grávida. Nenhum outro homem jamais a aceitaria. Ela seria marginalizada. Seu filho cresceria sem pai, e ela passaria o resto de sua vida carregando o peso da vergonha social. Spinoza, ao analisar essa parte da narrativa, fez uma observação crucial. José estava em uma armadilha moral. Não havia escolha boa. Não havia saída limpa. Toda opção disponível para ele causaria sofrimento, e é exatamente em situações assim que o caráter de uma pessoa é revelado. Porque o que José fez a seguir não foi resultado de um anjo aparecendo em sonho. Foi resultado de uma decisão moral que ele tomou sozinho no escuro da noite, lutando consigo mesmo. Ele decidiu ficar com ela.
Decidiu assumir a criança como sua. Decidiu enfrentar o escândalo, as fofocas, as acusações. Decidiu que, se a comunidade ia julgar alguém, julgaria a ele também. E talvez, apenas talvez, ao fazer isso, ele conseguiria proteger Miriam do pior da humilhação. Foi uma decisão que custou tudo a ele. Sua reputação, sua posição na comunidade, seu orgulho. Porque a partir daquele momento, todo mundo em Nazaré soube que José tinha se casado com uma mulher grávida. E as línguas não pouparam nenhum dos dois. Ele foi chamado de tolo, de fraco, de homem sem honra. E ela foi chamada de coisas piores. Mas José permaneceu. E isso, mais do que qualquer anjo em sonho, é o milagre real dessa história. O milagre da compaixão humana. O milagre de um homem que escolheu o amor ao invés da lei. Que escolheu proteger ao invés de punir. Que escolheu suportar a vergonha ao invés de infligir sofrimento. E Miriam, como ela reagiu a tudo isso? Os evangelhos não nos dizem. Eles pulam diretamente para o nascimento de Jesus, como se todo o período de gestação fosse irrelevante. Mas não era. Aqueles 9 meses foram provavelmente os mais terríveis da vida dela. Grávida, julgada, isolada socialmente, dependente da misericórdia de um homem que tinha todos os motivos para rejeitá-la e escolheu não fazê-lo. E dentro dela, crescendo a cada dia, estava a criança que ela acreditava ser o Messias. A criança que, segundo sua convicção mística, viria para libertar Israel, para trazer justiça, para derrubar os poderosos e exaltar os humildes, exatamente como ela havia cantado no Magnificat, aquele cântico revolucionário que Lucas colocou em sua boca. Mas aqui está algo que a Igreja nunca quer admitir. O Magnificat é um texto politicamente explosivo. Depôs os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Isso não é espiritualidade abstrata. Isso é manifesto revolucionário. Isso é a linguagem dos oprimidos que sonham com o dia em que as estruturas de poder serão invertidas. E Maria, a Maria real, não era uma figura passiva de piedade submissa. Ela era uma mulher que carregava, tanto em seu ventre quanto em seu coração, a esperança de revolução. E essa esperança a sustentou através do escândalo, através da vergonha, através de tudo, porque ela precisava acreditar que aquilo tudo tinha significado, que sua dor não era em vão, que seu filho mudaria o mundo. E de uma forma terrível e trágica, ela estava certa, mas não da maneira que ela esperava. O decreto chegou a Nazaré no final do outono. Um mensageiro romano, acompanhado de soldados, leu em voz alta na praça central da aldeia. Todos os habitantes deveriam retornar às suas cidades de origem para o recenseamento ordenado por César Augusto. Era uma ordem imperial. Não havia negociação. Não havia exceções. Para José, isso significava voltar a Belém. Ele era da linhagem de Davi, da tribo de Judá, e Belém era sua cidade ancestral. Ele não havia estado lá há décadas. Não tinha mais família lá. Mas a lei romana não se importava com isso. Se você era registrado como originário de determinada cidade, era para lá que deveria ir para ser contado. E Miriam estava no 9º mês de gravidez. Qualquer pessoa sensata teria visto o absurdo disso. Uma jovem prestes a dar à luz, sendo forçada a fazer uma jornada de quase 150 quilômetros através de terreno montanhoso em pleno inverno, só porque um imperador em Roma decidiu contar seus súditos para fins de tributação. Mas Roma não era sensata. Roma era brutal, e desobedecer ao decreto significava prisão, multas impossíveis de pagar, ou coisa pior. Então eles foram, José e Miriam. Ele caminhando ao lado do jumento onde ela estava sentada, enrolada em mantos, tentando suportar os solavancos do caminho. Eles levaram 4, talvez 5 dias, dormindo ao relento algumas noites, parando em caravansarais lotados outras. E a cada dia, a cada hora, o corpo de Miriam sinalizava que o tempo estava se esgotando. Spinoza, ao analisar essa parte da narrativa, fez uma pergunta crucial. Por que Lucas insiste tanto nesse recenseamento? Por que ele constrói toda essa elaborada explicação sobre decretos imperiais e viagens impossíveis? E a resposta é óbvia. Porque ele precisa que Jesus nasça em Belém.
porque as profecias messiânicas dizem que o Messias virá de Belém, a cidade de Davi, e se Jesus nasceu em Nazaré, como provavelmente nasceu, então ele não cumpre a profecia. E se ele não cumpre a profecia, como provar que ele é o Messias? Então Lucas cria o recenseamento, e Mateus, que também precisa de Belém, cria outra história. Ele diz que José e Maria já viviam em Belém e só fugiram para o Egito depois, estabelecendo-se em Nazaré mais tarde. Duas histórias completamente diferentes, contradições óbvias, mas ambas com o mesmo objetivo: colocar Jesus em Belém no momento do nascimento. Mas vamos assumir por um momento que a jornada realmente aconteceu. Que de alguma forma, por algum motivo, José e Miriam realmente fizeram essa viagem suicida, com ela grávida de 9 meses. O que teria acontecido quando chegaram a Belém? Belém não era grande, talvez 1.000 habitantes em tempos normais. Mas durante o recenseamento, a população teria explodido. Famílias voltando de todas as partes, casas lotadas, estradas entupidas e nenhum lugar para ficar. Lucas diz que não havia lugar para eles na hospedaria, então Jesus nasceu em uma estrebaria. E gerações de cristãos romantizaram essa imagem. O bebê divino nascendo em humildade, rodeado por animais, o cenário perfeito para o Salvador dos pobres. Mas tire o romantismo e o que resta é horror. Uma jovem dando à luz em um estábulo, no frio, sem parteira, sem ajuda médica, sem nada além de José, que provavelmente não sabia absolutamente nada sobre parto. As condições sanitárias eram inexistentes. O risco de infecção, hemorragia, morte materna, morte infantil era altíssimo. A maioria dos partos naquela época resultava em algum tipo de complicação, e este estava acontecendo literalmente entre cabras e bois, sobre palha suja, com apenas a luz de uma lamparina de azeite tremulando na escuridão. Miriam teve sorte de sobreviver. A criança teve sorte de sobreviver. Ambos poderiam ter morrido ali, mais 2 vítimas anônimas da brutalidade romana, mais 2 nomes que nunca entrariam na história. Mas não morreram. E por algum milagre biológico, não teológico, mas simplesmente o milagre ordinário de um corpo humano, fazendo o que corpos humanos fazem há milhares de gerações, a criança nasceu. Um menino, saudável, chorando forte, vivo. E Miriam o segurou pela primeira vez, ensanguentado, molhado, gritando, e ela olhou para aquele rosto minúsculo e viu o quê? O Messias prometido? O libertador de Israel? O Filho de Deus? Ou ela viu apenas seu bebê, seu filho? Uma criança que precisava de cuidado, de proteção, de amor. Uma criança que tinha vindo ao mundo nas circunstâncias mais brutais imagináveis e que dependia completamente dela para sobreviver. Porque essa é a tensão que Maria carregou por toda a vida. A tensão entre o papel místico que ela acreditava que seu filho desempenharia e a realidade concreta de ser mãe. Entre a profecia e a maternidade. Entre Deus e a humanidade. E nos próximos anos, essa tensão só aumentaria. Porque criar uma criança já é difícil. Mas criar uma criança que você acredita ser o Messias, criar uma criança enquanto foge de um rei paranoico que quer matá-la, criar uma criança em exílio, em pobreza, em constante medo. Isso não estava nos planos de nenhum anjo. Isso foi a vida real de Maria. E é aí que a história dela deixa de ser conto de fadas e se torna tragédia. Herodes o Grande estava morrendo. Não rápido o suficiente para seus inimigos, não devagar o suficiente para ele saborear os últimos resquícios de poder. Ele tinha quase 70 anos e seu corpo estava se desfazendo. Doenças da pele que faziam sua carne apodrecer. Dores insuportáveis que nenhum médico conseguia aliviar. E paranoia. Paranoia tão intensa que ele já havia matado 3 de seus próprios filhos por suspeita de conspiração. Herodes não era judeu de nascimento. Era idumeu. Um povo convertido à força ao judaísmo gerações antes. Roma o colocou no trono porque ele era útil, brutal, eficiente e completamente leal ao imperador. Ele construiu fortalezas, expandiu o Templo de Jerusalém, transformando-o em uma das maravilhas do mundo antigo, e matou qualquer um que ameaçasse seu poder. E foi a esse homem, em seus últimos meses de vida, que chegou um rumor. Um grupo de magos do Oriente havia aparecido em Jerusalém,
perguntando sobre um rei dos judeus que havia nascido recentemente. Eles haviam seguido algum tipo de fenômeno astronômico, uma estrela ou conjunção planetária, e acreditavam que isso sinalizava o nascimento de um rei messiânico. Para Herodes, isso foi uma sentença de morte. Não a dele, mas de todos os bebês que pudessem remotamente se encaixar nessa descrição, porque Herodes não acreditava em profecias, ele acreditava em ameaças. E qualquer criança que estivesse sendo chamada de rei dos judeus era uma ameaça que precisava ser eliminada. Mateus é o único evangelista que conta essa história, e ele a conta com detalhes que fazem seu estômago revirar. Herodes convocou os magos secretamente, descobriu quando a estrela havia aparecido e os enviou a Belém com ordens para encontrar a criança e relatar de volta a ele. Mas os magos, após visitar Jesus, foram avisados em sonho para não voltar a Herodes. Eles fugiram por outro caminho, e quando Herodes percebeu que havia sido enganado, ele fez o que sempre fazia quando se sentia ameaçado. Ordenou que todos os meninos de Belém com 2 anos ou menos fossem mortos. O massacre dos inocentes. É assim que a história entrou na tradição cristã, pintado por mestres da Renascença, lamentado em hinos medievais e completamente ausente de todos os registros históricos fora do Evangelho de Mateus. Isso é um problema, porque Flávio Joséfo, o historiador judeu que viveu apenas décadas depois desses eventos e que documentou meticulosamente os horrores do reinado de Herodes, não menciona nada sobre um massacre de bebês em Belém. Nada. E Joséfo não poupou Herodes. Ele listou todos os crimes, todas as atrocidades, todos os assassinatos políticos, mas um genocídio de crianças? Silêncio absoluto. Spinoza viu isso e concluiu: ou o massacre não aconteceu, ou foi em escala tão pequena que não chamou a atenção dos historiadores. Belém tinha talvez 1000 habitantes. O número de bebês com 2 anos ou menos seria talvez 20, 30 no máximo. Em uma região já acostumada com violência romana, com execuções públicas, com crucificações em massa, isso poderia passar despercebido nos registros oficiais. Mas para Mateus, o massacre era essencial, porque ele estava escrevendo para uma audiência judia e precisava provar que Jesus era o novo Moisés. E assim como o faraó havia ordenado a morte de todos os bebês hebreus e Moisés escapou, Herodes ordenou a morte dos bebês de Belém e Jesus escapou. Paralelo perfeito. Messias confirmado. Mas e Maria? O que ela teria pensado se isso realmente aconteceu? Se ela realmente fugiu para o Egito, carregando um bebê de poucos meses, sabendo que outras mães em Belém estavam segurando os corpos de seus filhos mortos por causa de rumores sobre o seu? Essa é a parte que a igreja não quer que você pense muito. Porque se Jesus era realmente o Messias, se sua vinda era parte de um plano divino, então Deus permitiu ou até mesmo orquestrou a morte de dezenas de crianças inocentes apenas para cumprir uma profecia. E Maria, carregando o filho que foi poupado, enquanto outros foram massacrados, teria que viver com isso, com a culpa sobrevivente, com a pergunta impossível de responder: por que meu filho foi salvo e os deles não? Spinoza não acreditava em planos divinos que envolviam sacrifício de inocentes. Para ele, isso era blasfêmia contra a própria ideia de Deus. Se Deus é perfeito, racional, idêntico à natureza e suas leis, então Deus não comete atrocidades para cumprir profecias. Pessoas cometem atrocidades. E depois, para dar sentido ao trauma, criam narrativas teológicas que transformam o horror em propósito divino. Mas vamos assumir que algo aconteceu. E José, assustado por rumores de que Herodes estava procurando a criança, decidiu fugir. Que eles realmente foram para o Egito. Que passaram meses, talvez anos, vivendo como refugiados em uma terra estrangeira, dependendo da caridade da comunidade judaica de Alexandria, sobrevivendo no limite da miséria. O que isso fez com Maria? Como isso moldou sua visão de mundo? Como isso afetou sua relação com o filho que ela acreditava ser escolhido por Deus, mas que parecia trazer morte e sofrimento por onde passava? Essas perguntas não têm respostas fáceis. E talvez seja por isso que os evangelhos pulam rapidamente sobre esse período. Lucas resume toda a infância de Jesus em uma frase:
E o menino crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria. Mateus diz apenas que eles voltaram do Egito após a morte de Herodes e se estabeleceram em Nazaré. Mas entre essas frases resumidas, há anos. Anos de uma criança crescendo. Anos de Maria criando um filho em circunstâncias impossíveis. E esses anos silenciosos que ninguém documenta, talvez sejam os mais importantes para entender quem Maria realmente era. Porque qualquer mãe que passa pela experiência de quase perder seu filho, de vê-lo ameaçado de morte, de ter que fugir como refugiada para protegê-lo, qualquer mãe assim é fundamentalmente transformada por essa experiência. E Maria, a Maria real, não escapou disso. Ela carregou esse trauma. E ele moldou tudo que veio depois. Jesus tinha 12 anos quando desapareceu. Foi durante a peregrinação anual da Páscoa a Jerusalém. Milhares de judeus devotos faziam essa jornada todo ano, caminhando em caravanas, cantando salmos, recitando as histórias do Êxodo. José e Maria faziam parte de uma dessas caravanas, viajando com parentes e vizinhos de Nazaré. A viagem de volta começou como sempre, caos organizado. Famílias se despedindo de conhecidos, crianças correndo entre as pessoas, jumentos carregados com suprimentos. E no meio dessa confusão, Maria assumiu que Jesus estava em algum lugar da caravana. Com os primos, com os amigos, com José. Ela não se preocupou. Mas quando a noite caiu e eles montaram acampamento, Jesus não apareceu. Maria começou a procurar. Perguntou aos primos, aos vizinhos. Nada. José foi de grupo em grupo, ninguém havia visto o menino. E então veio o pânico, aquele pânico específico de pais que percebem que perderam um filho. Eles voltaram a Jerusalém, correndo, desesperados, 3 dias. 3 dias procurando em uma cidade de centenas de milhares de habitantes, durante a semana mais lotada do ano. 3 dias de terror absoluto, imaginando o pior. Tráfico de crianças era comum, acidentes, doenças, 1000 coisas poderiam ter acontecido. E onde encontraram Jesus? No templo. Sentado entre os doutores da lei, os rabinos mais respeitados de Israel, fazendo perguntas, debatendo interpretações, completamente absorto em discussão teológica. Lucas diz que todos que o ouviam ficavam admirados com sua inteligência e suas respostas. Maria explodiu. Filho, por que você fez isso conosco? Olha, teu pai e eu, aflitos, procurávamos por você. Não foi uma pergunta gentil, foi uma acusação, uma descarga de 3 dias de terror e raiva. E Jesus respondeu com algo que deve ter partido o coração dela. Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa de meu pai? Ele não estava falando de José, estava falando de Deus. E naquele momento, com aquelas palavras, Jesus estabeleceu uma distância, uma prioridade. Deus primeiro, família depois. E Maria, que havia carregado esse menino, que havia fugido com ele para o Egito, que havia protegido sua vida com risco da própria, ouviu seu filho dizer que ela não era a prioridade dele. Lucas diz que Maria e José não compreenderam suas palavras, mas eu acho que eles compreenderam perfeitamente. Eles simplesmente não queriam aceitar, porque nenhum pai quer ouvir que seu filho pertence mais a uma missão divina do que a eles. Nenhuma mãe quer sentir que está perdendo seu filho para algo que ela não pode controlar, entender ou proteger. E foi isso que começou ali. A lenta, dolorosa separação entre Maria e Jesus, entre mãe e Messias, entre o amor maternal e o chamado profético. Spinoza viu nessa história algo crucial. Jesus, desde jovem, já estava rompendo com as estruturas familiares tradicionais. Já estava priorizando suas convicções religiosas e filosóficas acima das obrigações sociais, e isso não foi fácil para ninguém. Não para ele, que teve que escolher entre amor familiar e missão divina, e certamente não para Maria, que teve que assistir seu filho se afastar cada vez mais, porque depois desse incidente, os evangelhos ficam novamente em silêncio. Jesus desaparece da narrativa por quase 20 anos. Ele só reaparece aos 30, quando é batizado por João Batista e começa seu ministério público. 20 anos. E sobre esses 20 anos, não sabemos nada. Onde Jesus estava? O que fazia? Como era sua relação com Maria durante esse tempo?
A tradição diz que ele trabalhou como tecton, como José, que viveu em Nazaré, que era conhecido simplesmente como o filho de Maria, uma designação estranha em uma cultura patriarcal onde as pessoas eram identificadas pelo pai. Marcos 6,3 registra isso. Quando Jesus retorna a Nazaré já como pregador, as pessoas dizem: não é este o carpinteiro, o filho de Maria? Não o filho de José, o filho de Maria. Isso pode significar que José já estava morto, ou pode significar algo mais escuro, que Jesus era conhecido pelo nome da mãe porque havia dúvidas sobre quem era seu pai. O estigma da gravidez prematura nunca desapareceu completamente. 30 anos depois, as pessoas ainda sussurravam, e Maria ouvia esses sussurros. Toda vez que alguém chamava Jesus de filho de Maria, com aquele tom específico, ela sabia o que estavam insinuando, e ela tinha que viver com isso, com a vergonha que nunca terminava, com o julgamento que nunca cessava. Mas algo mais estava acontecendo durante esses 20 anos silenciosos. Jesus estava se tornando radical, estava estudando as Escrituras, estava desenvolvendo suas próprias interpretações, estava se preparando para um ministério que iria desafiar tudo: o templo, os fariseus, os saduceus, até mesmo Roma. E Maria percebia isso. Ela via o filho ficando mais sério, mais intenso, mais obcecado com questões de justiça, de libertação, de transformação radical da sociedade. E ela tinha medo, porque ela sabia, com a intuição de uma mãe que viu seu filho quase ser morto por Herodes, que esse caminho levaria à destruição, que Roma não tolerava revolucionários, que o templo não perdoava hereges, que seu filho estava caminhando diretamente para um confronto que ele não poderia vencer. E ela estava certa. O dia em que Jesus deixou Nazaré para sempre foi provavelmente um dia comum. Não houve anúncio dramático, não houve despedida teatral. Ele simplesmente foi. E, de repente, Maria se viu na posição de milhões de mães ao longo da história, assistindo um filho partir para uma jornada que ela sabia ser perigosa, sem poder fazer nada para impedi-lo. Jesus tinha 30 anos. Tinha ouvido falar de João Batista, um profeta selvagem que estava pregando no deserto da Judéia, anunciando o juízo iminente de Deus, batizando pessoas no Rio Jordão em um ritual de purificação. E Jesus, por algum motivo que os evangelhos não explicam completamente, sentiu que precisava ir até lá. Precisava ser batizado. Precisava iniciar sua própria missão. Maria provavelmente tentou dissuadi-lo. Provavelmente argumentou. Usou toda a autoridade maternal que tinha. Mas Jesus foi de qualquer maneira. E quando voltou, ele não era mais o filho dela, era o Rabi, o profeta, o homem que começou a reunir discípulos, a pregar em sinagogas, a confrontar autoridades. E Maria ficou em Nazaré, esperando, ouvindo rumores. As notícias chegavam em fragmentos. Jesus estava curando doentes. Jesus estava expulsando demônios. Jesus estava dizendo coisas perturbadoras sobre o templo. Jesus estava comendo com publicanos e prostitutas. Jesus estava desafiando as leis do sábado. Jesus estava causando escândalo atrás de escândalo. E então chegou a notícia que fez Maria se mover. Disseram que Jesus estava louco, que havia perdido a razão, que estava tão consumido por sua pregação que nem parava para comer. Marcos 3,21 registra isso com uma honestidade brutal. Os seus saíram para o prender, pois diziam que ele estava fora de si. Os seus, sua família. E quem mais lideraria essa intervenção senão Maria? Ela juntou os irmãos de Jesus, Tiago, José, Judas, Simão e as irmãs cujos nomes os evangelhos nem se dão ao trabalho de mencionar, e foram atrás dele, não para apoiá-lo, para pará-lo, para trazê-lo de volta à razão, para salvá-lo de si mesmo. Quando chegaram ao lugar onde Jesus estava pregando, a casa estava tão cheia que não conseguiram entrar. Mandaram recado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, procurando por você. E a resposta de Jesus foi devastadora. Ele olhou para as pessoas sentadas ao seu redor e disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E então, apontando para seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Ele rejeitou a família. Publicamente. Ele estabeleceu que sua lealdade
não era mais para com os laços de sangue, mas para com a comunidade de fé que estava construindo. E Maria, do lado de fora daquela casa, ouviu isso. Ouviu seu filho dizer que ela não era mais especial, que qualquer pessoa que seguisse sua mensagem tinha mais direito de chamá-lo de filho do que ela. Spinoza leu essa passagem e viu nela o momento em que Jesus completou sua ruptura com a estrutura familiar tradicional. Ele não estava apenas pregando uma nova teologia, estava propondo uma nova forma de organização social, uma onde as relações de sangue eram subordinadas às relações ideológicas, onde a lealdade à missão superava a lealdade à família. Isso era radical, perturbador. E para Maria, era uma rejeição pessoal profunda. Mas ela não desistiu. Ela continuou seguindo os movimentos de Jesus à distância, continuou ouvindo as histórias, continuou esperando que ele voltasse à razão. Ou talvez, no fundo, ela tenha começado a aceitar algo que não queria aceitar, que seu filho realmente acreditava que era o Messias, que ele realmente estava disposto a morrer por suas convicções, e que não havia nada que ela pudesse fazer para salvá-lo, porque as coisas estavam escalando. Jesus não estava apenas irritando as autoridades religiosas locais. Ele estava se movendo em direção a Jerusalém. E em Jerusalém estava o templo. E em Jerusalém estavam os romanos. E Maria sabia, com a certeza de alguém que já havia fugido de um massacre na infância de seu filho, que Jerusalém seria o fim. Ela implorou, tentou uma última vez convencê-lo. Os evangelhos não dizem. Mas sabemos que quando Jesus finalmente entrou em Jerusalém montado em um jumento, aclamado como rei pelos peregrinos da Páscoa, Maria estava lá, em algum lugar na multidão, assistindo, horrorizada, porque ela reconhecia o roteiro. Ela havia visto homens desafiarem Roma antes, e ela sabia como todos eles terminaram, crucificados, ao lado das estradas, como avisos, como terror pedagógico, como lembretes de que Roma não tolerava rebelião. E agora, seu filho estava caminhando voluntariamente para esse destino, e ela não podia fazer nada exceto testemunhar. A prisão aconteceu à noite. Jesus estava no jardim do Getsêmani, com alguns discípulos quando os soldados chegaram. Judas, um dos 12, havia negociado a traição por 30 moedas de prata. Ele chegou na frente, cumprimentou Jesus com um beijo, e esse foi o sinal. Os soldados avançaram. Pedro tentou resistir. Cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote com uma espada. Jesus o repreendeu, curou o homem ferido e se entregou sem luta. Os discípulos fugiram, todos. Aqueles homens que haviam jurado lealdade eterna, que haviam prometido morrer por ele, correram na escuridão como coelhos assustados. Pedro ficou por perto, seguindo à distância. Mas quando foi reconhecido, negou 3 vezes que conhecia Jesus. Não conheço esse homem. E então o galo cantou e Pedro desapareceu também, chorando de vergonha. Mas Maria não fugiu. Não sabemos exatamente quando ela ficou sabendo da prisão. Talvez na manhã seguinte. Talvez ela já estivesse em Jerusalém, hospedada com conhecidos, e os rumores chegaram rápido. Mas sabemos que em algum momento entre a prisão e a crucificação, ela estava lá. E ela permaneceu. O julgamento foi uma farsa. Jesus foi levado primeiro ao sumo sacerdote Caifás, depois ao Sinédrio, o conselho judaico. As acusações eram confusas: blasfêmia, ameaça de destruir o templo, afirmar-se Messias. Mas o Sinédrio não tinha autoridade para executar ninguém sob ocupação romana. Então levaram Jesus a Pôncio Pilatos, o governador romano. E ali as acusações mudaram, porque aos romanos não interessava se Jesus havia blasfemado contra o Deus judaico. Roma tinha milhares de deuses, mas um ou menos não fazia diferença. O que interessava a Roma era sedição, rebelião política. E foi isso que acusaram Jesus, de se proclamar rei dos judeus, de desafiar César, de incitar insurreição. Pilatos não estava convencido. Ele interrogou Jesus pessoalmente. E João registra esse diálogo com uma ironia cortante. Pilatos pergunta: "Você é o rei dos judeus?" E Jesus responde com outra pergunta: "Você está dizendo isso por sua própria conta? Ou outros lhe disseram isso sobre mim?" Era uma pergunta filosófica,
Uma pergunta sobre autoridade, sobre verdade, sobre como sabemos o que sabemos. Spinoza teria amado esse momento, porque Jesus, mesmo diante da morte, estava fazendo o que sempre fez, questionando pressupostos, forçando as pessoas a pensarem. Mas Pilatos não estava interessado em filosofia. Ele estava interessado em manter a ordem, e a multidão do lado de fora estava se tornando violenta. Os líderes do templo haviam mobilizado apoiadores. Estavam gritando: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Pilatos tentou libertar Jesus. Ofereceu à multidão uma escolha: libertar Jesus ou Barrabás, um verdadeiro revolucionário violento. A multidão escolheu Barrabás. E então Pilatos, aquele covarde pragmático, lavou as mãos literalmente em uma bacia de água diante da multidão e disse: "Estou inocente do sangue deste homem. Vocês que vejam." E entregou Jesus para ser crucificado. A flagelação veio primeiro. Chicotes romanos com pedaços de metal e osso na ponta, projetados para rasgar a carne. 39 chibatadas, o máximo permitido pela lei judaica. Mas os romanos não se importavam com a lei judaica. Eles chicoteavam até cansar, até o condenado estar quase morto, até as costas serem uma massa de carne rasgada e sangue. E depois colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, não como símbolo religioso, como tortura e zombaria. Veja, o rei dos judeus. E cuspiram nele, e bateram nele, e riram. Maria estava vendo isso? Ou alguém contou para ela depois? Os evangelhos não especificam, mas sabemos que quando Jesus foi forçado a carregar a cruz através das ruas de Jerusalém, em direção ao Gólgota, o lugar da caveira, Maria estava lá. João 19:25 confirma: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ela estava perto o suficiente para ver, para ouvir, para testemunhar cada segundo daquela morte lenta e brutal que Roma havia aperfeiçoado como método de execução pública. Crucificação não era apenas sobre matar, era sobre terror, sobre humilhação máxima, sobre dor prolongada. O condenado era pregado ou amarrado à cruz, geralmente nu, e deixado para morrer de asfixia gradual. À medida que o corpo cansava, os pulmões não conseguiam mais se expandir. A pessoa se sufocava lentamente. Podia levar horas, dias às vezes. E durante todo esse tempo, os condenados ficavam expostos ao sol, à chuva, aos insultos da multidão, aos pássaros. Crucificação era teatro público de horror. E Maria estava na primeira fila, assistindo seu filho morrer. Existem 3 horas que mudaram Maria para sempre. 3 horas que a transformaram de mãe em testemunha, de mulher em símbolo de sofrimento. 3 horas entre o meio-dia e as 3 da tarde, quando Jesus, pendurado na cruz, lutava por cada respiração, enquanto o céu escurecia sobre Jerusalém. Os evangelhos registram 7 frases que Jesus teria dito da cruz, 7 últimas palavras, e uma delas foi dirigida diretamente a Maria. João 19:26-27 conta: Jesus, vendo ali sua mãe, e ao lado dela, o discípulo a quem amava, disse à mãe: "Mulher, eis aí teu filho." Depois disse ao discípulo: "Eis aí tua mãe." Mulher, não mãe. Ele a chamou de mulher, um termo respeitoso sim, mas distante, formal. E no momento da morte, no último instante em que poderia ter dito mãe, ele escolheu criar distância. Escolheu estabelecer que mesmo ali, mesmo naquele horror, a relação dele com ela não era primariamente filial, era teológica, era simbólica, e então ele a entregou a João, transferiu a responsabilidade. "Eis aí tua mãe, cuide dela, proteja-a, porque eu não posso mais." E a partir daquele momento, diz João, o discípulo a levou para sua própria casa. Maria ficou órfã de seu filho enquanto ele ainda estava vivo. E essa pode ter sido a crueldade mais profunda de todas, porque ela não perdeu apenas a vida dele. Ela perdeu até mesmo o direito de ser reconhecida como sua mãe naquele momento final. Mas ela permaneceu. Quando os discípulos homens fugiram, ela permaneceu. Quando Pedro negou, quando Judas traiu,
Quando todos abandonaram, ela estava ali. E isso não foi coragem no sentido heróico. Foi algo mais próximo de impossibilidade de fazer qualquer outra coisa. Como ela poderia ir embora? Como qualquer mãe poderia ir embora e deixar seu filho morrendo sozinho? Então, ela ficou e viu tudo. Viu os soldados lançando dados pelos mantos de Jesus, dividindo suas poucas posses como se fossem troféus. Viu a multidão zombando. Salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. Se é o Filho de Deus, que desça agora da cruz. Viu os 2 ladrões crucificados ao lado dele, um o insultando, outro pedindo misericórdia. Viu Jesus sedento, pedindo água, e recebendo apenas vinagre em uma esponja. E viu o momento em que ele gritou. Marcos e Mateus registram esse grito com as palavras originais em aramaico. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Foi um grito de desespero absoluto. Um grito que rompe toda a teologia confortável sobre morte sacrificial e expiação planejada. Porque naquele momento, Jesus não estava serenamente cumprindo um plano divino. Ele estava quebrado. Ele estava sozinho. Ele estava experimentando o abandono total. Não apenas pelos amigos, não apenas pela família, mas por Deus mesmo. E Maria ouviu esse grito. Ouviu seu filho, o homem que ela havia acreditado ser o Messias, o libertador prometido, gritando que Deus o havia abandonado. E o que ela pensou? O que passou por sua mente naquele momento? Talvez ela tenha pensado, eu estava errada. A gravidez não foi divina. A missão não era real. Meu filho era apenas um homem bom com ideias radicais que o levaram à morte. E eu perdi 33 anos acreditando em uma ilusão. Ou talvez ela tenha pensado, Deus é cruel. Deus escolheu meu filho, deu-lhe uma missão impossível e depois o abandonou para morrer da forma mais brutal possível. E eu fui cúmplice disso. Eu criei essa criança para o matadouro. Ou talvez, apenas talvez, ela tenha conseguido manter alguma fé residual de que havia sentido em tudo aquilo. Que de alguma forma, de alguma maneira que ela não conseguia compreender, a morte de seu filho serviria a algum propósito maior. Mas se ela teve essa fé, foi uma fé em chamas. Uma fé que estava sendo testada além de qualquer limite humano. Spinoza, ao refletir sobre esse momento, disse algo profundo. O sofrimento não tem propósito intrínseco. Não há plano divino que justifique tortura e execução. Mas o que seres humanos fazem com o sofrimento? Como eles o transformam? Como eles criam significado a partir da dor? Isso sim pode ter propósito. Não porque Deus quis, mas porque pessoas escolheram encontrar luz na escuridão. E foi isso que Maria teve que fazer. Ali, ao pé da cruz, enquanto seu filho morria, ela teve que escolher entre colapsar em desespero total ou encontrar alguma forma de continuar. E ela escolheu continuar. Não porque era forte, mas porque não havia alternativa. Lucas diz que a terra tremeu quando Jesus morreu, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, que o centurião romano, o mesmo que havia supervisionado a crucificação, olhou para Jesus e disse, verdadeiramente, este era Filho de Deus. Mas esses são embelezamentos teológicos. Marcos, mais antigo e mais honesto, diz apenas que Jesus deu um forte grito e expirou. Ele gritou e morreu. Sem fanfarra celeste, sem sinais cósmicos, apenas um homem morrendo em agonia e sua mãe assistindo. Os soldados quebraram as pernas dos 2 ladrões para acelerar a morte deles. Mas quando chegaram a Jesus, ele já estava morto. Para ter certeza, um soldado perfurou seu lado com uma lança. E saiu sangue e água, sinal de que o coração havia parado. E então veio José de Arimateia, um membro do Sinédrio que secretamente simpatizava com Jesus. Ele pediu permissão a Pilatos para enterrar o corpo. Pilatos, surpreso que Jesus tivesse morrido tão rápido, crucificados geralmente levavam dias, confirmou com o centurião e concedeu permissão. José, junto com Nicodemos, outro simpatizante secreto, desceu o corpo da cruz. E Maria estava ali. Ela segurou o filho morto pela última vez. A Pietà. Aquele momento que Michelangelo capturaria séculos depois em mármore. Uma mãe segurando o corpo sem vida de seu filho adulto. Mas Michelangelo esculpiu beleza. Esculpiu dignidade.
A realidade era sangue, feridas abertas, um corpo desfigurado por tortura. E o cheiro de morte, de urina e fezes, porque na morte o corpo perde todo o controle. Esse era o Jesus que Maria segurou. Não o bebê limpo da manjedoura, não o pregador eloquente. O cadáver mutilado de um criminoso executado. Eles lavaram o corpo rapidamente. Não havia tempo para um enterro adequado, porque o sábado estava começando ao pôr do sol. Envolveram-no em linho com especiarias aromáticas, uma mistura cara que Nicodemos havia trazido, e o colocaram em um túmulo novo, escavado na rocha, que José havia comprado para si mesmo, mas ofereceu para Jesus. E então rolaram uma pedra grande na entrada, e Maria teve que deixá-lo ali, no escuro, no frio, sozinho. Ela voltou para a casa de João, e naquela noite impossível após o dia mais longo de sua vida, ela teve que dormir sabendo que seu filho estava morto, que tudo havia terminado, que todas as promessas, todas as profecias, todos os milagres e ensinamentos haviam terminado em fracasso, tortura e morte. E se ela dormiu, deve ter sonhado com o dia em que segurou um bebê recém-nascido em um estábulo e acreditou que ele mudaria o mundo. E acordou para a realidade de que ele havia mudado o mundo, mas apenas porque Roma o havia crucificado como exemplo. O sábado foi o dia mais longo da vida de Maria. Não podia trabalhar, não podia voltar ao túmulo. A lei proibia qualquer atividade. Então ela ficou na casa de João paralisada pela dor e pela obrigação religiosa de não fazer nada. 24 horas onde a única coisa que ela podia fazer era pensar, lembrar e sofrer. As mulheres ficaram com ela. Maria Madalena, Maria, mulher de Clopas, Salomé, outras cujos nomes os evangelhos não preservaram. Elas choraram juntas, oraram juntas e planejaram. Porque assim que o sábado terminasse, ao primeiro sinal do amanhecer do domingo, elas voltariam ao túmulo, trariam mais especiarias, completariam o enterro adequado que não havia sido possível na sexta-feira à noite. Mas algo estava acontecendo com Maria internamente, algo que os evangelhos não registram porque não sabiam, porque Maria não falou sobre isso. Ela estava fazendo um balanço da sua vida inteira, estava revivendo cada momento, cada decisão, cada escolha. Ela tinha 13 anos quando engravidou. Não escolheu isso, mas escolheu, contra todo medo, levar a gravidez adiante. Escolheu acreditar que havia sentido naquilo. Escolheu confiar em algo maior que ela mesma. Escolheu aceitar José quando ele poderia tê-la abandonado. Escolheu fugir para o Egito quando Herodes ordenou o massacre. Escolheu voltar para Nazaré e enfrentar o escândalo permanente de ser conhecida como a mulher que engravidou antes do casamento. Escolheu criar Jesus mesmo quando ele se tornava cada vez mais radical, cada vez mais perigoso para si mesmo. Escolheu segui-lo quando ele deixou Nazaré. Escolheu tentar trazê-lo de volta quando pensou que ele havia enlouquecido. E quando ele a rejeitou publicamente, escolheu continuar amando-o de longe. Escolheu ir a Jerusalém quando sabia o que aconteceria. Escolheu ficar ao pé da cruz quando todos os homens fugiram. E agora, com ele morto e enterrado, ela estava escolhendo continuar viva, continuar respirando, continuar existindo em um mundo onde seu filho não existia mais. Essas não foram escolhas fáceis, não foram escolhas óbvias. A cada ponto, ela poderia ter desistido, poderia ter se rendido, poderia ter escolhido amargura, raiva, desesperança, mas não escolheu. E Spinoza veria nisso algo crucial sobre liberdade humana. Porque, veja bem, Spinoza não acreditava em livre-arbítrio no sentido tradicional. Para ele, todas as nossas ações são determinadas por causas anteriores. Somos parte da natureza, sujeitos às suas leis. Mas ele acreditava em algo que chamava de liberdade através da compreensão. Quando entendemos as causas que nos movem, quando nos tornamos conscientes das forças que atuam sobre nós, ganhamos uma forma de liberdade. Não a liberdade de agir fora da causalidade, mas a liberdade de agir de acordo com nossa natureza mais profunda, conscientemente. E Maria, naquele sábado silencioso, estava fazendo exatamente isso. Estava compreendendo. Estava aceitando. Estava integrando toda a sua experiência em uma narrativa que fazia sentido para ela.
Não necessariamente uma narrativa que faria sentido para qualquer outra pessoa, mas que fazia sentido para ela. E quando o domingo amanheceu, ela estava pronta. Não pronta para o que ia acontecer. Ninguém estava pronto para isso, mas pronta para continuar fazendo o que precisava ser feito. As mulheres saíram antes do sol nascer completamente, carregando óleos perfumados e especiarias, conversando baixo sobre o problema prático que as aguardava. A pedra na entrada do túmulo era grande demais. Elas não conseguiriam movê-la sozinhas. Precisariam encontrar homens para ajudar. Mas quando chegaram ao túmulo, a pedra já estava removida. Marcos descreve a reação delas com uma palavra grega poderosa, ektambeu, terror absoluto. Não apenas medo, terror que paralisa, porque a pedra não estava apenas movida, estava rolada para longe da entrada, e o túmulo estava aberto. Maria Madalena foi a primeira a olhar dentro, e o corpo não estava lá. O linho estava dobrado, as especiarias espalhadas, mas Jesus havia desaparecido, e então ela viu alguém. Os evangelhos discordam sobre quem era. Marcos diz que era um jovem vestido de branco. Mateus diz que era um anjo. Lucas diz que eram 2 homens em roupas reluzentes. João diz que ela não viu ninguém no início, apenas percebeu que o túmulo estava vazio. Mas todos concordam no básico. O corpo não estava lá. E alguém disse, ele ressuscitou. Maria Madalena correu de volta. Encontrou Pedro e João. Levaram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Pedro e João correram para o túmulo, confirmaram, vazio, e voltaram para casa, confusos e assustados. Mas Maria Madalena ficou, chorando do lado de fora do túmulo. E João registra que foi ali, naquele momento de desespero total, que ela viu Jesus. Não reconheceu no início. Pensou que era o jardineiro. Perguntou onde haviam levado o corpo. E então Jesus disse uma palavra, Maria, e ela o reconheceu. O que aconteceu a seguir é um dos momentos mais debatidos da história cristã. Jesus disse a ela, não me toque, pois ainda não subi ao Pai. E então a enviou. Vá e diga aos meus irmãos que vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena se tornou a primeira testemunha, a primeira evangelista, a apóstola dos apóstolos. E isso é extraordinário porque em uma cultura onde o testemunho de mulheres não era aceito em tribunal, onde mulheres eram consideradas testemunhas não confiáveis, Jesus escolheu aparecer primeiro a uma mulher e confiou a ela a mensagem mais importante da história cristã. Mas onde estava Maria, a mãe, durante tudo isso? Os evangelhos não dizem. Ela estava com as outras mulheres. Ela estava na casa de João. Por que os evangelhos não colocam ela como primeira testemunha? Por que, nesse momento crucial, a mãe de Jesus desaparece da narrativa? Talvez porque os evangelistas não sabiam. Ou talvez porque Maria não testemunhou a ressurreição da mesma forma que Maria Madalena. Talvez ela não tenha ido ao túmulo naquela manhã. Talvez ela tenha ficado para trás exausta demais, quebrada demais, para enfrentar ver o corpo de seu filho mais uma vez. Ou talvez algo mais profundo estivesse acontecendo. Talvez Maria não precisasse ver Jesus ressuscitado para acreditar. Talvez depois de tudo que ela havia passado, depois de todas as impossibilidades que já havia testemunhado na vida dele, a ressurreição fosse apenas mais uma. Não menos milagrosa, mas não inesperada. Porque se você acredita que seu filho foi concebido por intervenção divina, nasceu para ser o Messias e morreu cumprindo uma missão sagrada, então por que a morte seria o fim? Spinoza teria uma explicação diferente, é claro. Para ele, ressurreição corporal era biologicamente impossível. O que aconteceu na visão dele foi que os discípulos, traumatizados e desesperados, tiveram experiências visionárias. Viram o que precisavam ver para continuar. Interpretaram eventos ambíguos através da lente da esperança messiânica e criaram, coletivamente, a narrativa da ressurreição. Mas Maria, a Maria real, o que ela pensou? Quando as outras mulheres voltaram dizendo que Jesus estava vivo, que haviam visto o túmulo vazio, que haviam falado com ele, o que passou pela mente dela? Alívio? Terror? Descrença? Ou uma espécie de reconhecimento calmo de que sim, é claro, porque desde o início nada nessa vida fez sentido de acordo com as regras normais.
40 dias. Esse é o tempo que Atos dos Apóstolos diz que Jesus permaneceu com seus discípulos após a ressurreição antes de subir aos céus. 40 dias de aparições, de ensinamentos finais, de preparar os discípulos para o que viria depois. E durante esses 40 dias, Maria estava lá, não no centro da narrativa. Os evangelhos focam nos discípulos homens, em Pedro, sendo restaurado após sua negação, em Tomé tocando as feridas de Jesus, nas aparições na Galileia, em Jerusalém, junto ao mar de Tiberíades. Mas Maria estava lá, na periferia, observando, processando, tentando entender o que tinha acontecido, porque pense no que significou para ela. Durante 3 dias ela acreditou que seu filho estava morto, não apenas morto, executado como criminoso, humilhado publicamente, abandonado até por Deus, segundo seu próprio grito na cruz. Todo o propósito da vida dela, toda a narrativa que ela havia construído por 33 anos, havia colapsado em horror e fracasso. E então, ele voltou. Não como fantasma. Os evangelhos insistem nisso. Ele comeu peixe grelhado. Deixou Tomé tocar suas feridas. Tinha corpo, mas era diferente. Aparecia e desaparecia. Passava através de portas fechadas. Era reconhecível, mas também estranho, como se algo fundamental tivesse mudado. Maria teve uma segunda chance. Uma oportunidade de falar com seu filho depois de vê-lo morrer. E os evangelhos não registram uma palavra desse encontro. Nenhuma. Não temos ideia do que Jesus disse a ela, do que ela disse a ele. Se houve perdão pela rejeição que ele havia feito dela ao pé da cruz. Se houve explicação. Se houve fechamento. Silêncio absoluto. E esse silêncio conta uma história própria. Porque os evangelhos foram escritos por homens, para comunidades onde o testemunho masculino era valorizado. E Maria, nesse ponto, não era mais necessária para a narrativa. Jesus havia ressuscitado. Os apóstolos haviam sido comissionados. A igreja estava nascendo. E Maria, a mulher que deu à luz o fundador desse movimento, gradualmente desaparece das páginas da história. Mas há uma última menção. Uma única referência a ela no livro de Atos, capítulo 1, versículo 14. Após a ascensão de Jesus, os discípulos voltam para Jerusalém e se reúnem em um quarto no andar superior. E o texto diz: todos estes perseveravam em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ela estava lá, na comunidade primitiva, orando com os discípulos, e seus outros filhos também. Tiago, José, Judas, Simão. Os mesmos que tentaram prender Jesus porque achavam que ele estava louco, agora eram parte da comunidade de fé. O que mudou? A ressurreição ou algo mais? Talvez a morte e ressurreição de Jesus tenham forçado todos eles, especialmente Tiago, a reconsiderar tudo. Tiago eventualmente se tornaria líder da igreja em Jerusalém. Seria conhecido como Tiago o Justo. E, eventualmente, seria martirizado, jogado do pináculo do templo e apedrejado até a morte por ordem do sumo sacerdote. Mais um filho de Maria morto por suas convicções religiosas. Mas estou me adiantando. No momento registrado em Atos 1, Maria está apenas orando, esperando. Junto com cerca de 120 discípulos, homens e mulheres, todos amontoados em um quarto, aguardando o que Jesus havia prometido. O Espírito Santo, o Consolador, o poder que os capacitaria a continuar sua missão. E no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, 10 dias após a Ascensão aconteceu. Lucas descreve com imagens dramáticas, um som como de um vento violento enchendo a casa, línguas de fogo pousando sobre cada pessoa, e de repente todos falando em línguas estrangeiras, idiomas que nunca haviam aprendido. Maria estava lá. O Espírito desceu sobre ela também. Ela profetizou? Falou em línguas? Os primeiros capítulos de Atos falam muito sobre Pedro pregando, sobre os apóstolos fazendo milagres, sobre a comunidade vendendo propriedades e compartilhando tudo. Mas Maria, mais uma vez, desaparece do registro e nunca mais é mencionada. Esse é o último vislumbre bíblico de Maria, orando em um quarto com os discípulos antes de Pentecostes. Depois disso, silêncio.
Os autores do Novo Testamento simplesmente não falam mais sobre ela. Então, o que aconteceu? Como ela viveu seus últimos anos? Quando morreu? Onde foi enterrada? A Bíblia não diz nada. E é aqui que a tradição cristã posterior entra em ação, preenchendo o vazio com lendas, veneração e, eventualmente, dogmas. A Igreja Católica desenvolveria ao longo de séculos uma mariologia elaborada. Declararia que Maria foi concebida sem pecado original, Imaculada Conceição, dogma de 1854, que permaneceu virgem por toda a vida, mesmo após o nascimento de Jesus, virgindade perpétua, que foi assunta ao céu de corpo e alma, sem experimentar corrupção física, Assunção, dogma de 1950, que intercede por nós diante de Deus, que merece hiperdulia, um nível de veneração acima dos santos, mas abaixo da adoração devida apenas a Deus. Mas tudo isso são construções posteriores, camadas de teologia depositadas sobre a figura histórica, e quanto mais camadas são adicionadas, mais distante fica a Maria real. Spinoza via tudo isso como exemplo perfeito de como instituições religiosas distorcem história em favor de controle. Porque Maria santificada, Maria impossível, Maria virgem perpétua, serve a um propósito ideológico específico, criar um padrão de feminilidade que nenhuma mulher real pode alcançar. Virginal, mas mãe. Submissa, mas digna. Humana, mas perfeita. E quando nenhuma mulher real pode ser como Maria, então todas as mulheres reais são, por definição, deficientes, pecadoras, inferiores, precisando de salvação, controle, orientação da hierarquia masculina da Igreja. Mas a Maria real, a Maria antes do dogma, ela era exatamente o oposto disso. Ela era uma mulher que tomou decisões impossíveis em circunstâncias impossíveis, que amou ferozmente, que sofreu profundamente, que foi rejeitada por seu próprio filho, mas não o abandonou, que viu tudo o que acreditava ser destruído e depois reconstituído de forma que nunca poderia ter previsto. Ela não era perfeita. Ela estava aterrorizada na gravidez adolescente. Ela tentou controlar Jesus quando achou que ele estava enlouquecendo. Ela ficou do lado de fora quando ele recusou reconhecê-la como família. Ela duvidou. Ela sofreu. Ela foi profundamente, intensamente humana. E é exatamente isso que a torna extraordinária. Existem duas tradições sobre os últimos anos de Maria. Uma diz que ela permaneceu em Jerusalém, vivendo com João, até morrer lá por volta do ano 48 d.C. A outra diz que ela foi para Éfeso com João, fugindo da perseguição crescente em Jerusalém, e morreu lá anos depois. Há uma casa em Éfeso, nas montanhas acima da cidade antiga, que a tradição identifica como o último lar de Maria. Peregrinos visitam há séculos, mas honestamente não sabemos, e talvez seja apropriado que não saibamos, porque a vida de Maria não terminou com grandes eventos públicos ou milagres registrados. Ela terminou como a maioria das vidas termina, silenciosamente, no obscuro, cercada talvez por pessoas que a amavam, mas sem fanfarra, sem registro, sem cerimônia. Mas podemos imaginar, podemos usar o que sabemos sobre o período, sobre a comunidade cristã primitiva, sobre mulheres idosas naquele contexto, e preencher os espaços em branco com possibilidades plausíveis. Maria teria se tornado uma figura respeitada na comunidade. Não como líder formal, porque mulheres não eram permitidas nesse papel, mas como a mãe de Jesus, a mulher que o havia conhecido desde o nascimento, a que poderia contar histórias sobre sua infância que ninguém mais conhecia, a que havia estado lá quando todos os outros fugiram. Jovens cristãos teriam vindo até ela, pedindo conselhos, querendo ouvir sobre Jesus. E Maria, agora com 50, 60 anos, cabelos grisalhos, corpo cansado, teria contado, teria compartilhado memórias, mas provavelmente editadas, provavelmente ajustadas para servir à narrativa que a comunidade estava construindo. Porque aqui está algo crucial. Maria não era apenas testemunha. Ela também era participante na criação do mito. Toda vez que ela contava uma história sobre Jesus, ela estava moldando como ele seria lembrado. E é improvável que ela tenha sido completamente honesta sobre tudo. Que mãe é? Ela provavelmente omitiu seus momentos de dúvida, suas tentativas de controlar Jesus,
suas frustrações quando ele a rejeitou. Ela provavelmente enfatizou os momentos de confirmação divina, às vezes em que ele demonstrou poder ou sabedoria especial. Ela estava, conscientemente ou não, santificando a memória dele. E isso é humano, perfeitamente humano. Não é desonestidade, é como o luto funciona. Como as pessoas processam perda, elas lembram o melhor, esquecem ou minimizam o pior, criam uma narrativa que permite continuar vivendo. Mas Maria também estava envelhecendo em uma comunidade que estava mudando rapidamente. A igreja primitiva não era unificada. Havia tensões enormes entre judeus cristãos que acreditavam que seguidores de Jesus ainda precisavam observar a lei mosaica e gentios cristãos que Paulo estava trazendo ao movimento sem exigir circuncisão ou observância da Torá. Havia debates acalorados. O Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15, foi convocado para resolver exatamente isso. Tiago, irmão de Jesus, liderou a facção judaizante. Paulo liderou a facção mais liberal. E chegaram a um compromisso tenso, que satisfez temporariamente ambos os lados, mas deixou as tensões subjacentes não resolvidas. Maria testemunhou tudo isso? Ela participou dos debates? Os textos não dizem, mas é difícil imaginar que ela não tivesse opinião. Ela havia criado Jesus como judeu observante. Ela o havia visto no templo debatendo com rabinos. Ela sabia que ele nunca pretendeu criar uma nova religião. Ele queria reformar o judaísmo, não abandoná-lo. Mas agora Paulo estava dizendo que a lei era obsoleta, que fé em Cristo era suficiente, que gentios não precisavam se tornar judeus para serem salvos. E isso deve ter perturbado Maria profundamente, porque significava que o movimento estava se afastando das raízes judaicas que Jesus nunca abandonou. Mas ela era mulher, e mulheres não tinham voz nesses debates. Então, se ela discordou, se ela tentou influenciar, não ficou registrado. O que ficou foi o silêncio dela nos textos. E então veio a perseguição. Não imediatamente. Nos primeiros anos, os cristãos eram vistos como apenas mais uma seita judaica. Irritante, talvez, mas não ameaçadora. Mas à medida que cresciam, à medida que se tornavam mais visíveis, mais vocais, o império começou a notar, e Jerusalém se tornou perigosa. Tiago, irmão de Jesus, foi martirizado em 62 d.C., jogado do pináculo do templo e depois apedrejado. Pedro provavelmente foi executado em Roma durante a perseguição de Nero em 64 d.C. Paulo também morreu nesse período, decapitado como cidadão romano. Se Maria ainda estava viva, ela viu seus filhos, seus amigos, todos sendo mortos um por um. E se ela não estava, ela morreu antes de ver o pior, antes de ver Jerusalém ser destruída em 70 d.C., antes de ver o templo queimado, antes de ver o judaísmo e o cristianismo se separarem definitivamente em movimentos hostis um ao outro. Qualquer uma das opções é trágica. Morrer cedo demais para ver a conclusão da história que você iniciou. Ou viver tempo demais e ver tudo que você amava ser destruído. Mas em algum momento, provavelmente entre 50 e 70 d.C., Maria morreu. Não há registro de como. Velhice natural? Doença? Violência? Não sabemos. Ela foi enterrada. Onde? Não sabemos. Teve funeral? Quem compareceu? Não sabemos. A Igreja Católica mais tarde inventaria a Assunção, a ideia de que Maria foi levada ao céu de corpo e alma sem experimentar morte ou corrupção. Mas isso é obviamente teologia posterior. A Maria real morreu, como todos morrem, e seu corpo se decompôs, como todos se decompõem. E talvez seja justamente isso que a torna tão importante, não porque ela transcendeu a humanidade, mas porque ela a abraçou completamente. Ela viveu, sofreu, amou, perdeu e morreu. E ainda assim, de alguma forma, sua vida teve significado. Não porque era sobrenatural, mas porque era autenticamente humana. Então, como avaliamos a vida de Maria? Como resumimos uma existência que começou em um escândalo de gravidez adolescente e terminou no anonimato de uma morte não registrada? Como entendemos uma mulher que foi transformada em símbolo, mas que era, antes de tudo, uma pessoa? Spinoza nos dá ferramentas para isso. Ele diria:
Esqueça os milagres. Esqueça a virgindade perpétua. Esqueça a assunção corporal aos céus. Esqueça todos os dogmas que foram empilhados sobre essa mulher como camadas de maquiagem, escondendo um rosto real. E olhe para o que resta. O que resta é uma jovem que engravidou em circunstâncias que deveriam tê-la matado, mas não mataram. Que teve um filho em extrema pobreza e risco, que fugiu como refugiada para protegê-lo, que o criou em uma aldeia insignificante onde todos a julgavam, que o viu se tornar revolucionário religioso, que tentou protegê-lo de si mesmo e falhou, que foi rejeitada por ele publicamente, que permaneceu ao lado dele quando ele foi executado e que depois, de alguma forma, encontrou força para continuar, para se juntar à comunidade de seus seguidores, para viver mais alguns anos carregando todo aquele peso de memória, trauma e talvez também alguma forma estranha de paz. Essa é uma vida extraordinária, não porque era sobrenatural, mas porque demonstra resiliência, coragem e capacidade de suportar o insuportável. E aqui está onde a filosofia de Spinoza se torna profundamente relevante. Para Spinoza, liberdade não é a capacidade de escolher fora de toda determinação causal. Isso é impossível. Liberdade é compreensão, é conhecer as forças que agem sobre você, é aceitar a necessidade das coisas e é agir de acordo com sua natureza mais profunda em harmonia com essa necessidade. Maria fez isso. Ela não escolheu engravidar. Isso foi determinado por causas que ela não controlava. Mas ela escolheu, dentro dos limites estreitos do que era possível, como responder. Ela escolheu não o aborto clandestino que poderia tê-la matado. Ela escolheu não o suicídio que a teria livrado da vergonha. Ela escolheu carregar a gravidez, aceitar José, criar a criança. A cada ponto de crise, a cada momento impossível, ela fez escolhas. Escolhas limitadas. Escolhas dentro de um sistema brutal de opressão patriarcal, imperial, religiosa, mas escolhas reais mesmo assim. E cumulativamente, essas escolhas definiram sua vida. Spinoza também nos ensina sobre alegria e tristeza. Para ele, alegria é o que sentimos quando nossa potência de agir aumenta, quando nos tornamos mais capazes, mais livres, mais completos. E tristeza é o oposto. É diminuição da potência. É sentir-se menos capaz, menos livre. A vida de Maria foi cheia de tristeza nesse sentido. Ela foi constantemente limitada, como mulher, como pobre, como mãe de um filho que não podia controlar. Cada rejeição de Jesus, cada momento de perigo, cada restrição social, diminuía sua potência, mas havia também momentos de alegria. Quando segurou seu bebê pela primeira vez, apesar de todo o horror do nascimento, quando José escolheu ficar com ela, quando Jesus, ainda criança, fez algo que a encheu de orgulho maternal, quando ela ouviu que ele estava curando pessoas, mudando vidas. Esses momentos aumentavam sua potência, faziam-na sentir que sua vida tinha valor. E talvez, no final, o balanço não seja tão importante quanto o fato de que ela continuou, que ela nunca desistiu, que até o último dia ela permaneceu na luta, na vida, na tentativa constante de encontrar significado em meio ao caos. Isso, para Spinoza, é virtude, não perfeição moral abstrata, mas perseverança, conatos, o esforço de cada coisa para persistir em seu ser. Maria teve conatos em abundância. E o que a Igreja fez com ela? Transformou-a em algo que ela nunca foi. Uma virgem perpétua impossível, uma figura de pureza sobrenatural, um ícone tão distante da experiência humana comum que nenhuma mulher real pode se relacionar verdadeiramente com ela. Isso não é homenagem, é roubo. É pegar uma vida humana extraordinária e esvaziar toda a humanidade dela. É transformar uma mulher em propaganda para controle de outras mulheres. Porque veja o que acontece quando você coloca Maria em um pedestal impossível. Você cria um padrão que nenhuma mulher real pode alcançar. Você diz: Maria foi virgem e mãe. Por que você não pode ser? Maria foi submissa e obediente. Por que você não pode ser? Maria suportou tudo sem reclamar. Por que você não pode ser? E quando mulheres reais inevitavelmente falham em alcançar esse padrão impossível, a Igreja tem uma resposta pronta. Você precisa de nossa orientação, nossa autoridade,
nossa mediação entre você e Deus. Porque você não é Maria. Você é apenas uma pecadora comum. Mas aqui está a verdade. Maria também era apenas uma mulher comum. Ela não era especialmente pura. Ela teve uma gravidez prematura. Ela envelheceu. Ela teve outros filhos depois de Jesus. Ela duvidou. Ela errou. Ela foi humana. E é exatamente porque ela foi humana que sua história importa. Porque significa que qualquer pessoa, em qualquer circunstância, pode demonstrar o mesmo tipo de coragem, resiliência e amor feroz que ela demonstrou. Você não precisa ser virgem. Não precisa ter concepção miraculosa. Não precisa ser escolhida por anjos. Você só precisa ser humana. E escolher, a cada dia, dentro dos limites do que é possível, agir com integridade, compaixão e coragem. Essa é a lição real de Maria. Não a Maria dos dogmas, mas a Maria antes do dogma. A mulher real que viveu, sofreu, amou e morreu, e que, fazendo isso, demonstrou algo profundo sobre o que significa ser humano em um mundo que constantemente tenta nos desumanizar. Então chegamos ao fim. Ao final dessa jornada através da vida de uma mulher que o mundo conhece, mas nunca realmente conheceu. Maria, Miriam, mãe, viúva, testemunha, sobrevivente. E a pergunta que fica é: o que fazemos com essa história? Como vivemos depois de ver através dos véus de dogma e encontrar uma pessoa real do outro lado? Para alguns, isso será perturbador, porque conforta ter certezas. Conforta ter uma Maria impossível, perfeita, que intercede por nós lá de cima, que entende, mas não julga, que é mãe universal, mas nunca mãe real o suficiente para ser complicada. Mas Spinoza nos ensinou que conforto não é o mesmo que verdade, e que buscar verdade sempre vale a pena, mesmo quando é desconfortável, especialmente quando é desconfortável. Porque quando você vê Maria como ela realmente era, algo extraordinário acontece. Você percebe que santidade não é distância da humanidade, é comprometimento profundo com ela. Que o divino, se existe, não está em negar nossa natureza, mas em realizá-la plenamente. Em ser tão completamente humano que transcendemos as limitações do egoísmo, do medo, da pequenez. Maria fez isso, não porque era sobrenatural, mas porque, em cada momento de terror, escolheu amor. Em cada momento de rejeição, escolheu persistir. Em cada momento que poderia ter se rendido ao ódio, à amargura, ao desespero, ela escolheu continuar. E isso não é apenas a história dela. Que a história de milhões de mulheres ao longo da história. Mulheres cujos nomes nunca foram registrados, que criaram filhos em pobreza, que sobreviveram à violência, que foram julgadas por sociedades brutais, que amaram ferozmente apesar de tudo, e que, morrendo no obscuro, deixaram o mundo levemente melhor por terem estado nele. Maria não é única, ela é arquetípica. Ela representa algo universal na experiência humana, a capacidade de suportar o insuportável. E isso não é milagre no sentido sobrenatural, mas é milagre no sentido mais profundo. É o que faz a vida humana possível em um mundo que constantemente tenta destruí-la. A Igreja roubou isso de nós quando transformou Maria em ícone, porque ícones são inalcançáveis. Mas mulheres reais, mulheres como a Maria histórica, são inspiração acessível. Elas dizem: você também pode. Você também, em suas circunstâncias impossíveis, pode encontrar força. Pode fazer escolhas que importam. Pode criar significado onde parece não haver nenhum. E talvez, no final, seja isso o que Maria nos ensina. Não doutrina, não dogma, mas algo mais fundamental, que ser humano é suficiente. Que nossas vidas, tão breves e frágeis, tão cheias de dor e confusão, ainda assim têm valor. Que o amor, mesmo quando é rejeitado, não é desperdiçado. Que o sofrimento, quando enfrentado com coragem, pode ser transformado em sabedoria. Essas não são verdades religiosas, são verdades humanas. Que elas não pertencem a nenhuma igreja, a nenhum dogma, a nenhum sistema teológico. Elas pertencem a todos nós, porque todos nós, em algum momento, somos Maria. Somos a pessoa assustada, tomando uma decisão impossível. Somos a mãe vendo um filho seguir um caminho perigoso. Somos a testemunha de horror que precisa encontrar razão para continuar vivendo.
E quando estamos nesses momentos, não precisamos de virgindade perpétua. Não precisamos de assunção corporal aos céus. Precisamos do exemplo de uma mulher que esteve lá antes de nós, que sentiu o mesmo terror, que fez escolhas com as mesmas mãos trêmulas e que de alguma forma sobreviveu, não ilesa, mas sobreviveu. Essa é a Maria que importa. A Maria antes do dogma, a Maria da história, a Maria humana. E ela é, precisamente por ser humana, infinitamente mais inspiradora do que qualquer estátua de mármore poderia ser. Então, quando você olhar para uma imagem de Maria novamente, em uma igreja, em um livro, em qualquer lugar, tente ver através do ícone. Tente imaginar a menina de 13 anos em Nazaré. Tente sentir o peso da escolha impossível. Tente compreender a coragem que foi necessária. E reconheça nela não uma divindade distante, mas uma irmã em humanidade. Porque essa é a verdadeira revolução. Não transformar humanos em deuses, mas reconhecer o divino no humano. Ver que o sagrado não está acima de nós, inalcançável, julgando de longe. Está aqui, em cada ato de coragem, em cada escolha de amor, em cada momento que escolhemos continuar apesar de tudo. Maria viveu isso, não perfeitamente, não sem medo, não sem dúvida, mas viveu. E isso, no final, é tudo que qualquer um de nós pode fazer. Viver completamente, corajosamente, humanamente. E talvez, apenas talvez, isso seja milagre suficiente.